Olá, meus amigos do Ciclo 5. É um prazer enorme estar com vocês para darmos continuidade às aulas do módulo 1. Eu me chamo Robson Zeda, trabalhador do Centro Espírita Harmonia, e esse módulo 1 que tem como temática o espírito imortal e o mundo espiritual. Também tem como objetivo fazer com que cada um possa se perceber como elemento determinante da sua realidade espiritual. Para darmos continuidade a esse módulo, nós vamos juntos fazer a aula 4, que tem um tema, no mínimo, bastante instigante. Como eu disse, o tema é bastante instigante, eu penso assim, porque o tema trata sobre mundo espiritual e organização das moradas espirituais. Mas antes de nós desenvolvermos o tema propriamente dito, eu gostaria de chamar a atenção para a pergunta do ciclo 5. De onde venho? A pergunta é interessante porque também a própria pergunta suscita várias outras curiosidades, instiga a pensar, a levar o nosso pensamento, a nossa curiosidade de saber de onde viemos, que mundo é esse que nós viemos, o que é que existe nesse mundo, porque nós já estamos na metade do ciclo, que é da metade da ULI, que é o ciclo 5. No ciclo 5, no ciclo 10, melhor dizendo, não existe mais pergunta. O ciclo 10 tem uma assertiva que diz: sou espírito. Portanto, sou espírito, venho de alguma localidade, venho de um mundo espiritual que tem suas organizações, que tem suas peculiaridades, que tem sua forma de estrutura bem definida, e para isso nós estamos aqui, para juntos a gente tentar desvendar um pouquinho essas questões sobre o mundo espiritual. É bem verdade que essas perguntas, de onde venho, para onde vou, quem sou, isso já faz parte do ser humano desde que o homem teve consciência de si. Perguntas desse tipo estão ainda hoje rondando a mente de cada um de nós em busca de respostas. Algumas dessas respostas, evidentemente, nós encontramos aqui no Espiritismo. E nós vamos tratar sobre essas moradas espirituais, esses mundos espirituais. Espero que a gente possa alcançar o objetivo da aula juntos, estudando, aprendendo, eu provocando muito mais dúvidas e reflexões para que vocês possam ir na busca do conhecimento. Essa aula tem como objetivo geral compreender a organização do mundo espiritual, suas moradas e dimensões. Esse objetivo geral, ele está subdividido em tópicos, como veremos logo a seguir, que são os objetivos. Esses tópicos são os objetivos específicos, que são assim distribuídos. Refletir sobre a realidade do mundo espiritual. Compreender os aspectos organizacionais das cidades espirituais, entender a finalidade das moradas espirituais, analisar as moradas espirituais a partir das habilidades do espírito. Então você vê que tem 4 tópicos grandes que a gente pode desenvolver e nós vamos paulatinamente, juntos, refletindo, pensarmos e tentar chegar a alguma conclusão sobre cada um, de acordo com o que existe na literatura espírita, sobretudo porque o que nós temos de conhecimento é muito mais ligado, pelo menos na literatura brasileira, às obras que Chico Xavier psicografou, de André Luiz, sobretudo O Nosso Lar. Bem verdade que André Luiz tem, em todas as suas obras, ele cita lugares,
ambientes e até com alguma riqueza de detalhe sobre esses ambientes. Falar sobre mundos espirituais, nós não poderíamos deixar de trazer essa passagem de Jesus citada por João. Quando Jesus diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então veja que Jesus já cita que existem vários locais habitados nesse mundo que o Criador criou. E aí ele vai mais a fundo, quando ele diz assim: se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então Jesus já fala desses mundos habitados, desses lugares nesse mundo do Criador, que ele chama o mundo do Pai, né, de meu Pai, e diz assim, ainda diz assim: se não fosse assim, eu já teria dito a vocês: olha, não existe lugar nenhum, o lugar é aqui a terra. Viva essa vida e pronto. Mas não. Ele diz que existem esses lugares e que está preparando esses lugares para que as pessoas possam habitá-los junto com ele. Então nós vamos entender que já traz Jesus essa afirmativa dessas moradas, mas também, muito antes de Jesus, nós vamos ver que muito antes de Jesus já existe na, na, nas civilizações essa ideia de mundos espirituais. Essa ideia de mundo espiritual já remonta às civilizações antigas. Nessas civilizações já se falava sobre locais que as almas iriam algumas descrições de como eram esses lugares. E a gente vai ver isso um pouco mais detalhadamente, porque é importante a gente ter um pouco dessa ideia, desse histórico, das descrições desses mundos espirituais, para a gente ver que não é algo novo, não é algo recente, é algo que já é bastante antigo. Então, Djalma Margolo, no livro A Trajetória Evolutiva do Ser, ele fala e traz aqui para a gente algumas considerações acerca dessas civilizações antigas, falando sobre esses mundos espirituais. Os hindus, por exemplo, já falavam de regiões de sofrimento ou regiões de felicidade. Ora, se a gente for imaginar nós aqui, encarnados, formos pensar, fechar os olhos aqui e vamos pensar o que é que para você que está me ouvindo agora e me vendo, o que é uma região de sofrimento? Como você pensaria que seria uma região de sofrimento? Seria um lugar asqueroso de se viver, um lugar com pouca luz, um lugar sombrio, um lugar onde as pessoas não estariam felizes, né? A própria ambiente do local teria, vamos imaginar assim, casas, ruínas de casas, mas é um ambiente de felicidade. Se eu mandar você pensar, ó, pense no local que lhe faça feliz, você pensaria, evidentemente, em algo muito prazeroso, muito diferente desse ambiente de sofrimento. Assim, os hindus, e eles falavam que essas pessoas que alcançassem esse ambiente de felicidade poderiam reencarnar para completar essa felicidade e alcançar essa felicidade plena, que seria a libertação da ilusão de Maya, que é essa ilusão do mundo material, e a união com Brahma.
o Deus deles. Então vocês vejam que isso é muito antigo, remonta a séculos antes de Cristo. Por outro lado, Platão também tem isso no livro Trajetória Evolutiva do Ser, e é interessante porque aqui Djalma traz uma fala que ele diz assim, é uma experiência de quase morte de Er. Ora, Er morreu em batalha, digo melhor, Er sofreu na batalha, quase morre e ficou, vamos dizer, aqui entre aspas, em coma. Ao retornar desse coma, Er trouxe a descrição de um mundo em que ele estava, que era um mundo muito semelhante ao vivido na Terra. Então, desde Platão também já cita isso. Os gregos também, na Grécia Antiga, já falam que os mortos eram colocados numa barca e eram conduzidos através dessa barca por Caronte, e os mortos tinham que ter na boca uma moeda, que era para pagar a entrada no reino de Hades. Lá chegando no reino de Hades, a depender do seu comportamento, se praticaram mais virtudes ou menos virtudes, se praticaram bem ou mal, essas almas iriam para o reino das bem-aventuranças, para o local, ou melhor, para a ilha das bem-aventuranças. Ou eles iriam para os mundos inferiores, mundos onde tinham monstros, etc. Há também a descrição dos egípcios. Os egípcios trazem uma ideia também muito semelhante a essa dos hindus, a essa dos gregos, que a alma, ao morrer, ela era entregue a Anubis, esse deus, e esse deus Anubis iria fazer com que essa alma fosse julgada pela deusa Mate, que é a deusa verdade. E como era feito esse julgamento? Esse julgamento era feito colocando o coração numa balança e do outro lado era colocada a pena da justiça. Se o coração pesasse mais do que a pena, essa pessoa, essa alma, iria para o mundo inferior, seria devorada por um monstro. Se essa alma tivesse, esse coração tivesse o peso menor ou igual à pena da justiça, essa alma iria então para o reino de Osíris, que era o reino onde tinha plantações, vegetações, agricultura, casas, enfim. Mas o que é que representava esse coração? Esse coração representava a consciência. Para os egípcios antigos, o coração era onde tinha a consciência. E esse peso que tinha lá era o peso da consciência. Ou seja, se a consciência tivesse muito pesada pelos males realizados enquanto encarnados, ele estaria mais pesado e, portanto, seria engolido por esse demônio. E se esse coração, essa mente estivesse aliviada, não tivesse feito tantos males, tanto mal às pessoas, ou vivido numa situação tão degradante no mundo terreno, essa alma iria para esse reino, o reino de Osíris. Assim é essa ideia. Pois vejam então que essa ideia de mundo espiritual não é uma ideia recente, não é uma ideia de Jesus Cristo, não é uma ideia só de Allan Kardec, remonta a outras civilizações antigas, e séculos, milênios atrás. Fato interessante é o de Emanuel Swedenborg, citado por Djalma Margolo. Esse cidadão, que viveu nos idos de 1688 a 1777, ele descreve a sua experiência em desdobramento. Ele diz que viu um pai encontrar-se com os seus 6 filhos, e por algum desses motivos, cada um seguiu
o seu caminho. Mas Emanuel Swedenborg, ele diz que este caminho que cada um trilhou tem relação com a mentalidade diferente de cada um, em razão das experiências vivenciadas na Terra. Isso é interessante porque mais adiante a gente vai ver num determinado tópico, o tópico que fala sobre as habilidades do espírito e o acesso ao mundo espiritual, que Emanuel Swedenborg, antes de Kardec, já cita isso. Isso chama a atenção. Certo? A outra coisa é que ele descreve nesse ambiente espiritual que existe lá montanhas, vales, existe uma fauna, uma flora, existem animais que não são reconhecidos por nós aqui na Terra. E mais além, ele diz também que existem mundos inferiores com, com locais lúgubres, como citado também pelos hindus, aqueles ambientes de sofrimento que os hindus citavam. Mas Emanuel Swedenborg, ele, ao desencarnar, tempos depois, ele, através de um médium chamado Andrew Jackson Davis, ele dá uma comunicação onde ele reafirma que ele está num local semelhante ao que existe na Terra. Ou seja, de novo, ele diz que lá tem as mesmas estruturas que aqui na Terra nós temos, ou seja, os vales, as montanhas, os animais, as flores, as plantas de um modo geral. Então ele cita isso. E isso a gente vai ver. Vamos agora voltar um pouco ao Espiritismo. Então veja que o Livro dos Espíritos, no capítulo 3, que se intitula A Criação, no tópico Pluralidade dos Mundos, existe algumas perguntas que Allan Kardec faz aos espíritos. E vejam que interessante as perguntas e as respostas. Então vejam que a pergunta 55 é a seguinte: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Ora, se a gente for relembrar aqui a máxima de Jesus que diz que há muitas moradas na casa do Pai, para a gente não seria muito difícil imaginar a resposta. Sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Ora, chama a atenção aqui a questão de ele dizer que está longe do homem acreditar ser o primeiro em inteligência, bondade e perfeição, onde podemos concluir então que existem mundos mais evoluídos, mundos onde existem seres com mais inteligência, com mais a habilidade da bondade incorporada e seres mais perfeitos que nós. Também, por consequência, nós devemos imaginar que existem seres ou mundos mais inferiores, mundos com pessoas vivenciando ou vivendo ali, com inteligências menos aprimoradas do que a nossa e ainda no estágio evolutivo inferior ao nosso. Não satisfeito, Kardec vai para a pergunta 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? E os espíritos lhe respondem: não, eles não se parecem em nada. Então nós já temos uma outra configuração. A constituição física dos diferentes globos são constituições diferentes, nada se parece. Ora, então a gente vai imaginar que mundos que habitam, mundos que são mais inferiores do que o nosso, onde seres habitantes aí são mais evoluídos do que nós, certamente esses mundos não têm a mesma constituição física que é a nossa, como também mundos superiores não têm a mesma constituição física que a nossa. Ou seja, essa matéria que constitui a Terra é uma matéria diferente da matéria do mundo espiritual, e dentro do mundo espiritual, evidentemente,
que esses globos têm suas matérias distintas, ou mais densa ou menos densa, com elementos diferentes daqueles que nós conhecemos habitualmente. A pergunta 57, Kardec faz aos espíritos: a constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos, os seres que habitam terão uma organização diferente? Ora, isso é uma questão óbvia a gente entender que, sem dúvida, como entre vós, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros são feitos para viver no ar. Então, certamente, naquela localidade, nesses mundos, os ambientes são diferentes e os seres que aí habitam têm organização diferente, sim. Então, vamos imaginar que já temos aqui a possibilidade de fazer um raciocínio de que a constituição física deste planeta é diferente da constituição física de outras moradas espirituais. É bom a gente lembrar que tudo que a gente tem uma noção, por enquanto, dessas moradas, desses mundos espirituais, vem muito da literatura espírita relacionada a Chico Xavier e a André Luiz, sobretudo na descrição de Nosso Lar. André Luiz ali ele traz uma descrição bem detalhada do que é Nosso Lar. Em outros livros também ele traz locais, cidades, vamos assim chamar, de passagem, como se fossem locais para que os espíritos descansassem, recuperassem-se e pudessem ir para outros ambientes. Mas isso a gente vai tecer alguns comentários um pouco. Em relação aos aspectos organizacionais das cidades espirituais, nós vamos ver alguns tópicos. O que determina a formação das cidades espirituais? A sua localização, a arquitetura e o sistema de governança. Ora, se a gente começar pelo tópico o que determina a formação das cidades espirituais, eu já começaria com essa indagação: o que é que vocês pensam a respeito disso? O que é que determina essa construção dessas cidades? Como são formadas essas cidades? Tem alguma ideia? Claro que vocês devem ter alguma ideia a respeito disso. Mas, basicamente, antes da gente ir para a dimensão espiritual, vamos para a nossa realidade física encarnados. O que determina cada um de nós a ficarmos nas cidades, nos locais, no estado ou no país de nossa origem? Primeiro, obviamente, os laços de afetividade. E esses laços de afetividade, inicialmente, com a família de nossa origem, que nos originou, nossos pais, nossos irmãos. Isso nos vincula para que fiquemos nesse local. Segundo, a família que nós constituímos, esposo, esposa, filhos. Basicamente, esses laços de afetividade são os principais fatores para que nós fiquemos numa determinada localidade, que nós criemos raízes naquele local. É claro que existem exceções e existem outros interesses que determinarão a nossa saída desse local. São os interesses científicos, os interesses comerciais, a busca por um emprego melhor, enfim, vários interesses que fazem com que cada um possa buscar outros locais para morar. Mas, saindo dessa exceção, a regra básica é essa. Mas mesmo dentro dessa regra básica, ainda há esses fatores culturais, fator religioso, fator também de emprego, que a gente termina ficando ali porque arruma um emprego,
tem a nossa cultura, tem a nossa religião, já estamos acostumados com aquele ambiente e terminamos ficando por ali. Vamos então extrapolar isso para a dimensão espiritual. Não seria diferente. Não seria diferente imaginar, por exemplo, que uma pessoa que tenha nascido aqui em Salvador, que tenha vivido sua vida inteira em Salvador, sem sair daqui para local nenhum, sempre viveu aqui, ou mesmo que tenha saído para alguns lugares, como viajar para conhecer outros lugares. Ao desencarnar, obviamente tenderá a ficar por aqui mesmo, a não ser que tenha vindo de uma outra localidade, de um outro país, apenas para experienciar essa encarnação e volte para sua cidade espiritual de origem. Mas se assim não for, esse soteropolitano que aqui viveu e que desencarnou aqui mesmo, não irá, por exemplo, para uma cidade espiritual na Nova Zelândia, ou na África, ou na Inglaterra, ou na Alemanha. Não, será muito estranho para ele. O ambiente será muito estranho para ele. Esse precisa primeiro ele voltar para aquelas pessoas que tenham afinidade com ele. Então, voltar a conviver com aquelas pessoas que são afins, ou seja, os laços afetivos. Depois, tem o interesse de manter-se na própria cultura da qual ele sempre foi vinculado, ele esteve vinculado. Então, primeiro, nós vamos entender que essas cidades são construídas dessa forma. Vamos trazer aqui o exemplo, mais uma vez, de André Luiz, quando ele cita Nosso Lar. Nosso Lar foi uma cidade construída por portugueses no século XVI. Olha, portugueses que se uniram e construíram as cidades porque queriam permanecer ali sob o Rio de Janeiro. Então, essas pessoas construíram essas cidades, primeiro, já tem o laço cultural, certo? São da mesma origem, são portugueses que viviam ali no Rio de Janeiro e que construíram ali. Segundo, por interesses também de permanecer aqui no Brasil, construíram essas cidades com esse interesse. E assim foi desenvolvendo Nosso Lar. Então, para que o que determina basicamente a formação das cidades espirituais, para sermos mais objetivos na resposta, nós temos os interesses afetivos, interesses culturais, interesses religiosos, porque, volto a dizer também, que esses interesses religiosos são de extrema importância, porque grupos de religião semelhante terminam se vinculando e grupos de religião, ou melhor, e outros grupos de outro tipo de religião vão se agrupar em outras localidades. Então você tem, relembrando, os laços de afetividade, os laços culturais, os laços religiosos, os laços científicos. Sim, existem interesses científicos também para que se possam construir esses laços. Quanto à localização, as cidades espirituais estão localizadas sobre as cidades. Aqui mesmo, Adenauer cita um exemplo de que ele foi visitar uma cidade espiritual que está ali acima, um pouco acima da ilha de Itaparica. Existem cidades espirituais aqui ao redor, acima de Salvador mesmo. Nosso Lar, que está acima do Rio de Janeiro. E essas localizações estão próximas à crosta terrestre porque nós ainda temos um perispírito denso, muito próximo à densidade desse perispírito que nós estamos enquanto encarnados. Mas a localização da cidade espiritual, fora dessa localização geográfica, nós temos cidades espirituais mais próximas e mais distante da crosta terrestre.
porque existem espíritos, como nós vimos anteriormente, que estão mais vinculados à dimensão terrena e outros que já estão numa esfera evolutiva maior e, por conseguinte, já habitam orbes mais distantes da dimensão terrena, que são orbes onde o perispírito é menos denso. Consequentemente, essas habitações têm uma estrutura diferente dessa estrutura nossa. Voltemos aos livros de André Luiz, e ele diz, quando ele sai de nosso lar para vir aqui na Terra, para fazer algumas incursões de análises, de pesquisa, de acompanhando alguns companheiros que estavam em trabalho mediúnico, ele diz que passava por algumas localidades mais densas, né? Localidades de sofrimento, que tinham espíritos mais em sofrimento. Mas ele também cita uma, uma passagem na qual a mãe dele, que saiu de uma região acima de nosso lar para visitá-lo em nosso lar. Mas ele não tinha a condição de visitar a mãe dele nesse outro local. Por quê? Muito provavelmente porque a densidade perispiritual dele não permitia ainda isso. Também o governador de nosso lar cita exemplo de um espírito mais evoluído se apresentar em nosso lar para uma palestra. E cita exemplo também do conselho que ele buscava, os conselheiros que ele buscava se aconselhar estavam num orbe maior acima de nosso lar. Então vejamos que a localização tem relação com a geografia do nosso planeta, acima dos locais, das cidades físicas que existem, e existe também a diferenciação de localização mais distante ou mais próxima da crosta terrestre. Quanto à arquitetura, é uma coisa que chama a atenção, porque isso me causava muita curiosidade, a arquitetura da dimensão espiritual, dessas cidades espirituais. E certa feita, quando Adenauer lançou o livro O Voo do Espírito, ele deu um curso sobre o voo do espírito, e eu perguntava a ele sobre essa arquitetura, porque eu achava que, como nós aprendemos, fazer um parêntese aqui, nós aprendemos que a mente, o pensamento, ao plasmar, ao pensar em algo, esse algo é plasmado. Então, se eu penso numa cadeira, na dimensão espiritual, aquela cadeira vai se constituir, vai ser construída assim. E isso me causava espanto, porque vamos imaginar que nós, eu e vocês, que estão me ouvindo agora e me vendo, nós desencarnamos e que resolvemos juntos construir uma cidade espiritual. Se for desse jeito que nós vamos pensar e vamos construir essa cidade espiritual, cada um de per si vai construir e vai virar um caos imenso, porque um vai construir sobre a casa do outro, um vai construir sobre um local inadequado, e assim termina virando uma favela espiritual, vamos usar esse termo. Não é bem assim. É verdade que o pensamento plasma e executa, mas nós temos que lembrar que, à semelhança do que temos aqui, que nós temos material para que façamos as construções, como cimento, areia, brita, esse material que aqui nós temos o mestre de obras, o pedreiro ou o engenheiro que, ao manipulá-lo, transforma numa estrutura sólida que dá consistência para a construção, nós temos que imaginar também que existe isso. Imaginar não. Nós temos certeza que na dimensão espiritual isso também existe. Não o cimento, não a brita, não a areia, mas existe um fluido, uma matéria que, ao ser manipulada por espíritos com expertise para tal, dão uma consistência sólida
capaz de realizar essas construções. Então, quando André Luiz traz a ideia de que em nosso lar tem prédio, o Ministério das Comunicações, tem casas, tem o hospital, tem rua, tem parques, essa construção não é uma ideia do pensamento de André Luiz, que aquele pensamento plasmou e ele vê aquilo daquele jeito. O espírito outro ver também nosso lar de uma outra forma, não. Eles veem assim como nós andamos aqui em Salvador e vemos Salvador, eles andam em nosso lar e veem nosso lar daquela forma assim constituída. Então, nosso lar, ou qualquer uma cidade espiritual, é construída de acordo com o material que tem lá. Evidentemente que, de acordo com esse grau evolutivo, com essa mais ou menos densidade perispirítica que temos, essas cidades têm o material adequado para as suas construções. Quanto a esse sistema de governança, vou trazer aqui o que Djalma Margolo fala no livro A Trajetória Evolutiva do Ser. Ele fala, por exemplo, de nosso lar. Ele dá um exemplo. Nosso lar tem um sistema de governança que poderia se assimilar a um sistema socialista. Por que ele diz isso? Porque nosso lar, a única coisa que é propriedade da pessoa é a casa. O resto, nada lhe pertence. Tudo é daquele grupo, daquela sociedade. O governo lhe provém com tudo que você precisa. Lhe provém com as roupas, lhe provém com alimento, lhe provém com o bem-estar que você precisa para viver lá. Mas vamos imaginar também que nosso lar, como qualquer outra cidade espiritual, tem um sistema de governança, porque assim é preciso para ter organização. Senão também vira um caos, vira uma baderna. A, a forma de governo de cada cidade vai depender do agrupamento de pessoas que construíram essa cidade. Se estão mais vinculadas a uma determinada religião, vai ter um sistema de governança mais tendendo para este ou aquele tipo de religiosidade. Se são pessoas que estão mais vinculadas a um grupo de, de um determinado país, que viveram durante muitos anos naquele país, vão ter um sistema de governança muito parecido àquele país quando eram encarnados. Trazendo ainda para essa ideia de governança, em nosso lar, por exemplo, Djalma traz faz um questionamento sobre a questão de nosso lar ser ou não ser colônia. E por que esse nome colônia? Ora, colônia, se a gente for imaginar que nosso lar foi construído no século XVI, era a época que o Brasil era um país colônia, era uma colônia, colônia de Portugal. Se a gente for imaginar que, posteriormente, nosso lar deve ter evoluído, consequentemente, esse nome colônia provavelmente já não existe mais. Nosso lar já deve ter uma outra conotação, já deve ter evoluído. O sistema de governança deve ter evoluído, saído daquele sistema daquele jeito, porque nós não vamos imaginar que nosso lar está estática quando o mundo todo evolui e que quando nós aprendemos que nós também devemos evoluir. Nosso lar deve ter evoluído como toda e qualquer civilização, como todo e qualquer local evolui. Salvador, comparemos Salvador de 200 anos atrás e vamos comparar Salvador de hoje. Salvador de hoje é muito diferente de Salvador de 200 anos atrás. A sua governança é diferente, a estrutura da cidade é diferente. Assim também devem ser as cidades espirituais. A sua forma de estrutura física, de composição das pessoas,
De forma de governo, é evidente que todas elas estão evoluindo. Claro que ainda mantendo os seus vínculos culturais, ainda mantendo os seus vínculos religiosos, ainda mantendo os seus interesses de afetividade, ainda mantendo a sua estrutura, vamos dizer, a sua coluna vertebral, ainda nesses fatores que nós acabamos de citar. Para que a gente não se alongue muito nisso, porque ainda temos outras coisas a fazer, isso a gente também pode discutir um pouco mais quando nós estivermos ao vivo nas salas de aula. E qual seria então a finalidade das moradas espirituais? No próprio livro, nos livros de André Luiz, ele cita locais como se fossem casas de passagem, como citado na Bíblia, como citado nos Evangelhos, que existiam aqueles locais de passagem onde os peregrinos eram hospedados para se tratarem ou para se alimentarem ou para se hospedar, e ali ficavam e davam continuidade à sua viagem. Talvez, né, no termo não seja casa de passagem aqui para esses locais nos mundos espirituais, para essas moradas, mas a gente poderia trazer uma semelhança e André Luiz cita locais de socorro. Então, são colônias de socorro, como ele dizia, são locais de socorro, onde aqueles espíritos que estavam em desespero, atordoados, eram acolhidos, melhorados, recebiam apoio psicológico, recebiam apoio de acolhimento e depois davam sequência ao seu caminho. Mas as moradas espirituais também servem como aprendizado, porque, como já foi dito, as pessoas vão para determinados lugares por suas afinidades para desenvolver as suas habilidades. Então, serve como aprendizado, locais de trabalho e, no último análise, no último sentido, é um ambiente de progresso, porque devemos imaginar e sabemos, todos nós, vocês que já estão no ciclo 5 já sabem disso, que o espírito, ao desencarnar, não fica eternamente em repouso, ouvindo música o tempo todo, tocando harpa, né? Sorrindo, alegre, feliz. O espírito trabalha. O espírito trabalha porque é necessário trabalhar. Ele vive num ambiente onde precisa trabalhar, precisa estudar, precisa aprender. Então, essas moradas espirituais têm essas finalidades também. E por fim, nós vamos falar sobre as habilidades do espírito e acesso às moradas espirituais. Nós tecemos alguns comentários quando nós falamos sobre a experiência de Emmanuel Swedenborg, quando ele disse que aquelas crianças que estavam reunidas com o pai, cada um tomou seu rumo de acordo com as suas mentalidades diferentes, muito provavelmente em decorrência das experiências vivenciadas na Terra. Isso a gente pode entender de outra maneira como se fossem as habilidades que cada um desenvolveu. E Adenauer, no livro do Espírito, ele traz para a gente que integrar habilidades é adquirir competências úteis para aplicabilidade na vida. Ora, isso, para que a gente possa entender mais ou menos, a gente poderia trazer um exemplo de integração total de habilidades, que é o Mestre Jesus. Imagine que Jesus, ele integrou a habilidade de amar, integrou a habilidade da caridade, da bondade, e a gente pode imaginar que para que a gente traga isso de forma
a ser chamado de integrabilidade, nós vamos trazer um exemplo muito simples para nós aqui. Quando nós estamos aprendendo a dirigir, nós raciocinamos, pensamos como fazemos isto, passo a passo. Então, no início, nós pensamos em apertar o pé no freio, em a gente apertar o pé do acelerador, tirar o pé da embreagem para passar a marcha. Claro, hoje já tem os carros automáticos, mas a gente, nos carros de marcha, que é a maioria ainda, a gente tem que apertar o acelerador devagarzinho, tirar o pé da embreagem, tudo isso a gente está raciocinando. A gente raciocina que tem que apertar a seta, baixar a seta para a esquerda, dar a seta para a direita, ligar o farol. Tudo isso a gente faz de maneira pensada antes. A gente pensa para para pensar e a gente está naquele momento raciocinando para executar. Quando a gente já sabe isso já passa a ser o automatismo. Você não pensa mais em, olha, agora vou acelerar devagarzinho, vou tirar o pé da embreagem, vou passar a marcha. Não, não é isso, né? A gente não pensa mais, a gente já faz isso de tal forma no automatismo que já passa a ser uma coisa natural. Ou seja, nós integramos essa habilidade. Jesus integrou a habilidade do amor. Jesus integrou a habilidade da caridade, da bondade. Ele era uma pessoa boa por excelência. Ele não pensava, não fazia a bondade por, pensando em benefício próprio, quem ele ia ajudar, quem não ia ajudar. Fazia, era integrar habilidades. É muito simples para nós amarmos pai, amarmos mãe, amarmos marido ou mulher, amarmos os filhos. Mas quão difícil é amar o estranho. Então nós não integramos a habilidade de amar. Nós amamos aqueles que nós queremos que nos são afins. Então essa habilidade do amor ainda nos falta. Imagine, por exemplo, um construtor que construiu isso aí. Olha a habilidade que ele adquiriu. E para a vida própria dele, esse engenheiro e esse arquiteto, qual a habilidade que ele leva? A habilidade de lidar com a matéria, em habilidade em construir ideias, a habilidade de desenvolver projetos, por exemplo. Quando você lida com as artes, você está desenvolvendo a habilidade da criatividade, que vai ajudar você, por exemplo, a resolver um problema de forma mais criativa, menos racional. Por outro lado, aqueles que têm a habilidade com o número, com a matemática, eles vão desenvolver a habilidade, ou melhor, aqueles que têm a competência com números, ele vai desenvolver uma habilidade do raciocínio lógico. Então, é preciso a gente entender que essas habilidades são desenvolvidas nas dimensões tanto físicas quanto dimensões espirituais. Isso nos dá acesso às moradas espirituais, por quê? Porque, de acordo com essas habilidades que nós desenvolvemos, nós vamos para determinados planos espirituais. Ou você acha que uma pessoa que já tenha, como Jesus integrou a habilidade de amar, estaria vivendo ainda num orbe próximo à crosta terrestre? De forma alguma, já está em órbitas diferentes, em mundos diferentes do nosso. Você imagine, por exemplo, pessoas que tenham essa habilidade de desenvolver a criatividade, vão se juntar, e estão espíritos que estão mais juntos em outro
em mundos muito parecidos, né, que vivem juntos num determinado mundo de acordo com as suas competências e suas habilidades, foi o que Emmanuel Swedenborg citou com referência àquelas crianças. Cada um foi de acordo com as suas mentalidades diferentes, porque desenvolveram experiências diferentes na Terra. Mais ou menos isso, a gente pode ampliar esses comentários a partir do momento em que a gente estiver juntos, nós estivermos juntos nas, nas lives das aulas, e também vocês podem procurar aprofundar essas citadas, todas essas referências são citadas, e eu quero agradecer muito a, a Praxedes por me convidar para dar essa aula. É um assunto muito instigante, volto a dizer, muito interessante e que motiva a gente procurar algum entendimento, a gente procurar estudar. Muito obrigado a todos e nos veremos em breve.